Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja bem-vindo, eu sou Átila Almada, pesquisador da Memória Paulista sobre trilhos há quase 21 anos e autor de 3 livros. Hoje eu quero começar uma nova sessão aqui no canal, que é a sessão Sua Pergunta, uma sessão que me deixa muito feliz, porque eu tenho recebido questionamentos, indagações, dúvidas dos inscritos, ou nos comentários ou no Instagram. E eu quero abrir essa sessão, então, para conversar em relação a um tema bem interessante que foi deixado pelo André Luiz, a quem agradeço, inscrito aqui no canal. Para você participar desse quadro é muito simples, basta, claro, confirmar a sua inscrição, deixar comentários nos nossos vídeos, aproveite para ativar as notificações pelo sininho, e aí tudo que vocês deixam de perguntas eu vou anotando e pautando para os vídeos sequenciais. Pode não entrar tão rápido, porque eu já tenho uma lista, uma lista de vídeos, mas certamente todas as perguntas serão respondidas. Se for algo mais longo, vai ser um vídeo normal, como esse aqui de hoje, que são aqueles vídeos de 10, 15 minutos. Se for algo curto, eu faço um shorts e respondo para você. Combinado? Então, vamos à pergunta. Por que os trens da CPTM, agora via mobilidade, não chegam mais até Mairinque? Muito bem, ao André Luiz, então, que fez a pergunta, e a todos, eu preciso pontuar que, para responder a esta indagação, nós precisamos voltar muito no tempo e entender como se deu a exploração da linha que passa por Mairinque. A exploração da linha que passa por Mairinque foi iniciada, obviamente, pela Estrada de Ferro Sorocabana. Ali é o tronco principal da Sorocabana, que iniciou as suas operações entre São Paulo e Sorocaba nos anos 1870. A Sorocabana começou, óbvio, com os trens de viagem, mas implanta, no século XX, na primeira metade do século XX, os trens de subúrbio, com a eletrificação. A eletrificação da Sorocabana é em 1943. Então a Sorocabana traz ali os primeiros trens para fazer o serviço suburbano, que partia da estação Júlio Prestes, passava por Mairinque e chegava, pasmem, até Sorocaba. Nos anos 50, percebendo que os primeiros trens unidade elétricos da Sorocabana, os antigos trens foram apelidados de Carmen Miranda, não estavam mais dando conta de todo o tráfego, porque a demanda metropolitana crescia muito, a Sorocabana fez um novo investimento e encomendou do Japão os TUEs, trens unidade elétricos, modelo Toshiba Kawasaki. Os Toshiba Kawasaki chegaram ao Brasil e iniciaram a sua operação no ano de 1958. Cada unidade contava com 3 carros, sendo que o primeiro e o terceiro tinham cabine de comando e você tinha um carro intermediário, e essas unidades, obviamente, poderiam ser acopladas, mas inicialmente operavam ali na Sorocabana, num serviço de 3 carros, tinham bancos estofados, eram trens bastante confortáveis para sua época. Vale lembrar que eram de aço carbono, característica diferente dos trens metropolitanos recentemente comprados pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que tinha comprado os trens da Búdio, série 100, que depois vieram a ser o série 1100 na CPTM, série 101 na SJ e Rede Ferroviária, série 1100 na CPTM. A Sorocabana operava os Toshiba, então, a partir de 58. Os Toshiba da Sorocabana, assim como toda a linha daquela empresa, operavam na bitola métrica. Também é importante distinguir isso, porque a gente vai ver que isso tem implicações para a questão depois de FEPAS e CPTM, enquanto os da Santos Jundiaí, por óbvio, operavam na bitola larga, já que era a bitola original da São Paulo Railway. Muito bem, esses trens seguem operando na Sorocabana, os Toshiba Kawasaki, até 1971. Em 71, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, a Sorocabana, Paulista, Araraquara, Mogiana e São Paulo Minas são encampadas e viram uma coisa só. Essa coisa só é a FEPASA, certo? Então a FEPASA passa a administrar estas 5 ferrovias. Destas 5, a única que tinha serviços de trem metropolitanos era a Sorocabana, a linha São Paulo, Mairinque, Sorocaba. Esses trens, volto a frisar, chegavam até Sorocaba.
A FEPASA percebeu ali nos anos 70 que os Toshiba também não estavam mais dando conta, porque a demanda continuava crescendo, né? A fronteira do subúrbio se expandia, a mancha urbana já era muito maior. Então a FEPASA usava no começo os Toshiba acoplados, você tinha até 3 unidades, ou seja, os Toshiba circulavam com 9 carros. Só que você tinha um problema, os Toshiba eram, lembra? Trens de métrica, ou seja, eles eram trens menores, menos largos, né? Cabiam não tantos passageiros quanto nos trens da SJ, por exemplo, e não dava para acoplar mais de 3 trens. Isso não sei se chegou a acontecer, nunca vi registro, mas vi registros de 3 Toshibas acoplados, 9 carros. Então a FEPASA começou a procurar remodelar esses subúrbios e percebeu que essa remodelação dos subúrbios não poderia contar com trens de bitola métrica, já que as outras linhas operadas eram da larga, seja da antiga Santos Jundiaí, que ia de Paranapiacaba até Jundiaí, seja as linhas da região leste, operadas primeiro pela Central do Brasil e depois Rede Ferroviária Federal. Santos Jundiaí também estava na mão da rede já. Então, a FEPASA iniciou estudos para um reequipamento em bitola larga, o que levou a FEPASA a adquirir, na metade final dos anos 70, os trens Franco-Rail, os trens franceses, que depois viraram os FEPASão, que foram renomeados, né, tiveram aqui a sigla UI, que significa Unidade de Inox, ou seja, os Toshiba eram de aço carbono, os Franco-Rail, da Brown Boveri Franco-Rail, os trens franceses, eram de aço inox. Foram as primeiras unidades de aço inox, então, compradas para trens metropolitanos, para trens de subúrbio pela FEPASA, mas na bitola de 1,60 m já. Esses trens, os Franco-Rail, eles tinham 6 carros, então eles tinham cabine no primeiro e no último, o segundo, terceiro, quarto e quinto carros eram carros sem cabine, né? Então a unidade era de 6 carros, ou seja, uma unidade do Franco-Rail era o dobro de um Toshiba, sendo que, por serem trens de bitola larga, eles conseguiam ser mais largos e maiores, mais compridos, portanto levavam muito mais passageiros. E aí a FEPASA teve que remodelar a linha suburbana e colocar ali um terceiro trilho. Então a linha que era só de métrica foi alargada. Só que este alargamento da linha e a convivência das duas bitolas, ele não aconteceu em toda a linha suburbana da FEPASA, porque a FEPASA fez um estudo de demanda, e a demanda maior das linhas suburbanas era entre Júlio Prestes, em São Paulo, e Itapevi. Então, somente o trecho do Júlio Prestes e Itapevi, pelo menos de maneira inicial, foi alargado. Na sequência foi alargado o trecho ali que passa por onde hoje é a Marginal Pinheiros, que também era um trecho em métrica, chamada linha sul da Sorocabana. Esse trecho é alargado até Jurubatuba. De Jurubatuba em diante havia outras estações, a primeira estação de Varginha, por exemplo, era uma estação de métrica, continuava a bitola métrica, ok? Então, o que significou este alargamento de bitola, ou na verdade, este terceiro trilho? Significou que os trens de longo percurso que a FEPASA operava nas linhas da antiga Sorocabana seguiram sendo trens de métrica, e aí faziam toda a linha, né, de São Paulo a Presidente Epitácio e de São Paulo a Santos via linha sul, mas as linhas de larga serviam então para os trens franceses. As largas, né, as linhas de larga, como eu disse, foram até Itapevi e até Jurubatuba. Dali para frente, continuavam operando os Toshibas, então eles foram deslocados dos troncos principais e foram fazer trechos mais curtos, espécies aí de extensões operacionais da FEPASA. Então os Toshiba partiam de Jurubatuba e iam ali para a região de Varginha, e na linha tronco principal os Toshiba partiam de Itapevi e chegavam até Mairinque. A FEPASA não levou a linha do trem metropolitano até Sorocaba. Na FEPASA, os Toshiba passaram a circular até Mairinque, e de Mairinque em diante, trem de viagem. Então, quem queria ir até Sorocaba podia ir de trem de longo percurso direto de São Paulo, claro, ou, se fosse de metropolitano, ia de trem francês, de Franco-Rail até Itapevi, pegava o Toshiba de Itapevi a Mairinque, e em Mairinque entrava no trem de longo percurso e aí podia ir não só até Sorocaba, como até Presidente Epitácio.
Então já houve esta redução. Muito bem, não iam mais até Sorocaba. E aí nos anos 80 a FEPASA reforma os Toshiba, que ainda estavam, apesar de já terem algumas modificações, ainda muito mais próximos do que eram os Toshiba originais, e a FEPASA dá uma nova cara, né? Troca a máscara frontal. Esses Toshibas são reformados nas oficinas de Rio Claro, que eram as oficinas de carros de passageiros e vagões herdadas da Companhia Paulista, e os Toshiba voltam, e aí esses Toshibas são divididos, porque você tinha já, para as extensões operacionais, um número razoável e até excedente de trens. Então, nas extensões, tinham os Toshiba e alguns deles foram adaptados para fazer o trem da Baixada Santista, o chamado TIM, ou trem intrametropolitano, que fazia a ligação ali Santo Samaritá, né? Era o trem intrametropolitano do litoral. Esses Toshiba que foram para o litoral, eles foram adaptados porque a linha do litoral não é eletrificada, né? A linha ali de Santos. Então, os Toshiba eles andavam acoplados a uma locomotiva, só que o trem não fazia... não tinha pera, né? Não tinha triângulo, então ele não fazia reversão. Ele tinha duas cabines, e a locomotiva, que era uma Alco RSD8 ou uma Lil, normalmente era RSD8, depois teve Lil também. A RSD8 ela tinha um sistema adaptado, porque num sentido o comando era no próprio Toshiba e a tração era feita pela locomotiva, então o comando de portas e tal no Toshiba, e no outro sentido a locomotiva mesmo tinha adaptado ali um controle para poder abrir e fechar as portas dos 3 carros de passageiros. Muito bem, em 1999 a FEPASA deixa de existir e os trens metropolitanos da capital já operavam sob o nome da CPTM. As linhas da antiga FEPASA foram as últimas que entraram para o sistema da CPTM. As que entraram primeiro foram as linhas da Santo Jundiaí e as linhas da Zona Leste. Entraram ali em 94, 95, se não me falha a memória. A CPTM começa em 92 e os trens franceses, né, o FEPASão, porque eles já operavam ali com 12 carros, para vocês verem como a demanda era grande, na Júlio Prestes e Itapevi, 2 trens acoplados, 12 carros de aço inox. Na linha da Marginal Pinheiros operava o trem de 6 carros e os Toshibas nas extensões. Quando a FEPASA deixa oficialmente de existir, no final de 98 virada para 99, a CPTM assume as linhas. O trem intrametropolitano, ou seja, os Toshibas que operavam no litoral, param, porque esses continuavam na mão da FEPASA e a Ferroban não teve interesse em manter o TIM, o trem intrametropolitano. E na mão da CPTM, os Toshibas continuam operando na extensão a partir de Jurubatuba, que é suprimida no início dos anos 2000, e seguem operando na extensão que já não chegava até Mairinque. Então, a FEPASA ainda operava a Toshiba até Mairinque. Na mão da CPTM, a operação até Mairinque foi descontinuada, ou seja, a CPTM era dona da linha, mas ela operava com um trem metropolitano somente até Amador Bueno. Então agora eu vou ficar na linha 8 para você entender, porque a gente está quase chegando na atualidade. Linha 8, né, hoje linha na mão da Remobilidade, operava o FEPASão, que eram 2 trens franceses com os 12 carros, Júlio Prestes e Itapevi. Descendo em Itapevi, você tinha que trocar de trem, porque de Itapevi para frente a linha era métrica, não era larga, a larga foi até Itapevi. De Itapevi até Amador Bueno, você pegava o Toshiba. De Amador Bueno para frente, já não tinha mais operação de passageiros. Tinha operação de carga da Ferroban, depois LL, mas a operação de passageiros até Mairinque estava na mão da CPTM, que descontinuou esta operação. Tranquilo? Muito bem. A LL continuou circulando cargas. Então, até 2011, você tinha trens da métrica da LL que entravam na cidade de São Paulo, tinha uma área de carga e descarga ali perto da região da Estação Lapa, da linha Diamante, né, da linha 8, e os trens da LL faziam essa comutabilidade, os trens da LL de métrica e os FEPASões de larga. Mas como tinha o terceiro trilho, isso dava para acontecer. E eram os trens da LL que iam além de Amador Bueno, e aí eles seguiam de Amador para Mairinque e continuavam na linha tronco da antiga Sorocabana. Porém, por conta de questões políticas, por conta de entraves burocráticos,
por conta de razões que a própria razão desconhece, talvez, mas muito por conta dessa questão de os trens de carga serem mais lentos, atrapalharem a circulação dos trens da CPTM, a CPTM começou a travar um embate com a ALL, que era por questão de horário, por questão de grana, por questão de política, e a ALL falou, quer saber, dane-se, eu não vou mais operar aqui. E aí, digamos assim, estando bom para ambas as partes, né, ou mais ou menos, a ALL puxou o carro, porque ela começou a descer os trens para Santos, não mais por São Paulo e pela linha sul. Os trens para Santos começaram a descer pela Mairinque Santos. Então a ALL circulava ali com as suas cargas até Mairinque, Mairinque entrava no corredor de exportação, descia para Santos e os trens não precisavam mais passar por São Paulo. Corredor de exportação duplicado, bitola mista, beleza, dava para descer e subir tanto o trem da métrica quanto o trem da larga. Ou seja, com esta saída da ALL da região metropolitana de São Paulo, o trecho Amador Bueno-Mairinque foi abandonado. Ele foi desativado. A CPTM não quis colocar trem lá e a ALL não tinha mais porquê, já que ela usava o corredor. A CPTM, em 2011, já não operava mais os Toshiba. Esse é um outro dado relevante. Os Toshiba, eles param de operar em 2010. Então a CPTM não tinha mais trens de bitola métrica. Ela larga a bitola de Itapevi até Amador Bueno, é uma obra que leva 4 anos, e quando ela volta a operar o trecho Itapevi-Amador Bueno, ela opera como extensão, com os fepazões que viraram fepazinhas, de 12 carros eles reduziram para trens de 4 carros, e dali para frente não tinha mais como, porque de Amador Bueno em diante a rede já não era mais eletrificada, isso desde o final das operações, né? Desde o final das operações da FEPAS e depois da ALL. A ALL ainda tentou operar algumas lobas na região metropolitana e tal, mas não era eletrificada e a bitola era métrica, então para a CPTM não interessava mais. Daí porque o trecho foi abandonado. E hoje, como é que isso funciona? Bom, hoje a concessão é Via Mobilidade. A Via Mobilidade tem concessão para operar até Mairinque? Tem. Ela opera até Mairinque? Não, porque não há via. Primeiro, porque continua não havendo, ou pelo menos não há pela operadora, tá, gente? Eu não estou dizendo que não é viável a operação do trem de subúrbio até Mairinque, porque eu acho que Mairinque ainda é a região metropolitana de São Paulo, serviria ali São Roque, seria útil inclusive para levar turistas para São Roque, enfim, um trem que não precisava ter a mesma frequência dos trens da CPTM, né? Ser ali uma extensão operacional mesmo, com menos trens rodando, mas enfim, a Via Mobilidade não opera. Tá? Então a Via Mobilidade continua indo só até Amador Bueno e hoje o trecho Amador-Mairinque ele está completamente abandonado. Você tem mato alto, você teve furto de trilhos, então é um trecho inviável para operação comercial. Pode ser que ele volte a operar? Pode ser que ele volte a operar quando sair o projeto do trecho oeste do TIC, que é o trem Intercidades, e aí o trecho oeste do TIC seria São Paulo-Sorocaba. Aí sim voltaria a operar, mas em outro modelo de trem, outro modelo de viagem, muito provavelmente com uma rebitolagem completa da linha até Sorocaba para bitola larga, enfim, mas aí são especulações. André, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, eis aí o porquê os Toshibas, né, pararam de operar, não chegam mais até Mairinque, e depois do abandono da linha, porque então não existe mais circulação de passageiros. É isso, se você quiser também ter a sua pergunta respondida aqui, deixe nos comentários ou mande uma mensagem no @memoriaferroviaria.sp no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de pautá-la e fazer como eu fiz hoje, em um vídeo, explicar para você. Um grande abraço e até a próxima semana.